Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos alegres em outra vez estarmos aqui para compartilharmos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E é uma alegria muito grande, porque é uma ordenança do Senhor e nós temos a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer na sua palavra. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 55 e o versículo 6. Se você puder depois, lá na sua casa, observar este versículo, observar esse texto, ele fala de um convite ao que está sedento, certo? Isaías capítulo 55 e o versículo 6, certo? Eu vou dizer outra vez para que você grave e lá na sua residência você possa observar esse texto. Isaías capítulo 55 e o versículo 6, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Somente este versículo: invocai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós vermos todo este capítulo de Isaías, é um convite ao que está sedento, ao convite àquele que está carente e que precisa e que necessita de um encontro urgente. Um encontro com quem? Um encontro com Jesus Cristo, um encontro com Deus, um encontro com aquele que pode mudar a vida do ser humano, um encontro sobrenatural, porque é um encontro sobrenatural. Jesus, ele vem de encontro à vida do ser humano, ele entra no seu ser e ele começa a fazer uma mudança radical na vida do ser humano. E aí ele faz esse convite para aquele que está sedento, não de água natural, não de uma água física, mas ele fala daquele que está desejoso em ter um encontro com Deus. Esta mensagem é para aquela pessoa, é para você que está aí ouvindo este evangelho e está dizendo assim: este evangelho não é para mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa: este evangelho é para você. Este evangelho, a Bíblia diz que Jesus ele foi enviado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você der crédito à palavra de Deus esta noite, o segredo está aqui, é crer. Crer no Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo é que transforma. Mas olha que conselho glorioso que ele dá: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós dermos uma passeada pela Bíblia, vai ter algumas situações em que algumas pessoas procuraram a Deus em um momento errado. Eles procuraram um encontro com Deus na hora em que havia se esgotado o tempo. O irmão Robson já citou aqui um dos exemplos, que foi a geração de Noé. A Bíblia diz que Deus chegou a Noé e disse: olha, constrói a arca, porque eu vou destruir este povo, porque este povo anda cometendo algumas coisas que tem chegado até as narinas de Deus. A Bíblia diz que o pecado era tão grande que fedeu nas narinas de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aí o Noé começa a construir a arca, ele começa a fazer aquilo que Deus havia dito, e ele começa a pregar uma coisa que não acontecia. Deixa eu lhe dizer, ele começava a pregar a justiça de Deus e dizendo: olha, vocês se convertam, porque Deus vai destruir este povo, Deus vai destruir esta gente, e vai ser com água. Mas como crer se não chovia? A Bíblia diz que subia um vapor da terra, então aquele povo nem ligava, era conversa
daquele velho Noé. Então eles não acreditavam que aquilo iria acontecer. Olha como é interessante. De repente Noé está pregando, está anunciando, está dizendo: se convertam. Olha, eu estou construindo a arca porque vai haver um dilúvio aí, hein? Então a Bíblia diz que chegou o dia do dilúvio. Deixa eu lhe dizer uma coisa, era novidade para eles. Começou a chover, eles começaram a achar bonito. Começou a chover e eles começaram a ficar olhando aquilo acontecer. Era novidade para eles, mas de repente a terra começou a inundar. De repente esta terra ela começou a encher de água. De repente esta terra começou agora a cobrir os montes, a cobrir as casas. E agora o que fazer é correr para a porta da arca de Noé, é correr para lá, porque lá Noé está seguro, porque lá Noé, ele construiu a arca e com certeza ele vai abrir a porta. A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, Deus selou a porta por dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta geração, ela não foi buscar a Deus enquanto se podia achar, enquanto a porta estava aberta, enquanto Noé estava pregando: ei, vai chover e é muita chuva. Vai ser uma chuva diferente, ela vai encher a terra, ela vai cobrir tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí este povo, quando se lembrou, quem sabia nadar começou a nadar até a arca, mas de repente os braços vão cansar. Louvado seja o nome do Senhor. Foram buscar a Deus em um momento em que não se podia mais ter uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia ainda citar um outro exemplo. A Bíblia fala de uma história de 10 virgens. A Bíblia diz que essas 10 virgens, elas estavam indo ao encontro do noivo. Aí de repente o noivo demora a vir para aquele cortejo. Aí as 10 vão dormir. E quando elas dormem, a Bíblia diz que ouve uma voz: aí vem o noivo. Aí de repente 5 se levantam, está lá as suas lâmpadas com azeite, elas estão preparadas, elas estão buscando a Deus, elas buscaram o Senhor no momento certo, elas estavam atentas a tudo aquilo que a palavra estava dizendo, e elas estavam confiantes, esperançosas de que o noivo ia vir, e aquelas outras também acordaram. Mas não existia mais azeite naquela lâmpada. Aí a Bíblia diz que elas correram e foram lá no mercador para comprar azeite. Mas a Bíblia diz que quando elas chegaram, o cortejo já tinha ido, a porta já havia se fechado. Foram buscar a Deus no momento errado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz no texto que o nosso irmão leu, que muitas pessoas já estão dizendo: olha, esse negócio de que Jesus vai voltar não vai acontecer não, é muito longa essa história. Eu já conheço essa história desde menino. Minha mãe morreu crendo, meu pai morreu crendo, meu tio morreu crendo, mas morreu guardado. A Bíblia diz que aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Todo aquele que tiver morrido em Cristo, este está guardado, este vai ter um encontro com Jesus. E aquele que permanece vivo, a Bíblia diz que ele será arrebatado, ele será tirado desta terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, lá no livro de Atos, a Bíblia diz que quando Jesus está subindo aos céus, louvado seja o nome do Senhor, aí os discípulos ficaram atentos, olhando, ficaram com os olhos fitos, vendo Jesus subindo nas nuvens. E aí a Bíblia diz que 2 anjos se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, porque vocês estão aí com os olhos fitos vendo o Jesus subir? Porque este mesmo Cristo que vocês estão vendo, ele subir, ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: hoje é tempo de buscar a Deus, hoje é tempo de invocar o nome do Senhor. Deixa eu lhe dizer o que é buscar, é se esforçar. Examine isso que está sendo pregado aqui lá na sua casa. Não precisa você correr muito atrás de conhecimento, não. Você tem uma Bíblia lá na sua casa, vai ver a Bíblia, o que é que está escrito: Jesus vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes, quando nós temos uma viagem para fazer, nós deixamos tudo em cima da hora.
Mas de repente nós temos alguma coisa, uma viagem, aí de repente, quando está assim mais faltando uma meia hora, a gente começa a correr. Aí começa a jogar tudo dentro da mala, sabe? Aí de repente esqueceu a pasta de dente, de repente esqueceu um remédio que tinha que levar para tomar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, na volta do Senhor Jesus Cristo não vai dar tempo de se preparar em cima da hora. Porque a Bíblia diz que vai ser muito rápido, vai ser num piscar de olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser muito rápido. É por isso que nós estamos aqui pregando. É por isso que nós estamos aqui anunciando e falando deste Jesus. Sabe por quê? Porque a porta está aberta. A porta da graça está aberta. A porta da salvação está aberta. Jesus, Ele é a porta. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a oportunidade do homem. Jesus, Ele é advogado hoje. Se você pecar, você pode correr para Ele e dizer: Jesus, me socorre, porque eu pequei. E Ele vai te perdoar, e Ele vai vir de encontro à tua vida, Ele vai mudar, Ele vai sarar a tua vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: enquanto a vida é a esperança, enquanto você está vivo, você tem a oportunidade de dizer: eu quero servir a este Jesus, eu quero servir a Ele, porque eu quero morar no céu com Ele, eu quero andar na eternidade com Ele. O mundo é bom, as coisas daqui é bom, mas é passageira. A juventude é boa, mas passa. De repente nós estamos precisando ter um encontro com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é mensagem para o idoso, esta é mensagem para a criança, esta é mensagem para o jovem. Por quê? Porque é para todos. Deus tem interesse em que todos se salvem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Não há ninguém que Ele não queira salvar. Mas cabe ao homem tomar a atitude, tomar a sua decisão e buscar ao Senhor hoje. Como diz o versículo 6: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Busca ao Senhor enquanto este evangelho está sendo pregado. Porque vai acontecer de alguém um dia vai sentir muita sede. Ele vai ficar sedento mesmo. Como ele tem a necessidade de pão, como ele tem a necessidade de pizza, de Coca-Cola, é isso mesmo. De ouvir pelo menos um versículo da palavra de Deus, falando a respeito destas promessas, e não vai haver. Aí muita gente vai se lembrar daquele louvor que os crentes cantavam. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Aí só vai se ouvir uma voz de lamento. Era verdade! Era verdade! Os crentes foram embora. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem pressa em salvar a tua vida. Jesus tem pressa em salvar a tua vida. Jesus tem pressa em salvar você. Se eu fosse você, corria hoje para os pés de Jesus. Se eu fosse você, não ligava nem o seu vizinho para a direita, da esquerda, de trás ou de frente. Eu vou agora, porque eu estou correndo um grande risco de ficar para o juízo final. A Bíblia diz que no juízo final não vai ter absolvição. Deixa eu lhe dizer uma coisa: no julgamento normal, lá está o juiz, o advogado de defesa, o advogado de acusação. Lá naquele dia, o advogado que é hoje, lá em João está dizendo: filhinho, se pecardes, tens um advogado. Mas naquele dia o advogado será juiz. Aí não vai ter choro, nem vela e nem fita amarela, porque o advogado é juiz. Aí o juiz ele só dá a sentença: pá, culpado. Porque não vai ter absolvição. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: isso é tão importante que você escute. Isso é tão importante, sabe por quê? Porque a porta da graça está aberta. Porque a porta da salvação está aberta. Porque hoje Ele é o caminho. Ele é o caminho que você pode trilhar por Ele. Ele hoje é a porta que você pode entrar por Ele.
Louvado seja o nome do Senhor. Se eu pudesse, eu ia aí e trazia você nos braços. Se eu pudesse, eu ia aí e trazia você para aceitar este Jesus que eu sirvo. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele quer um encontro contigo, porque Ele quer mudar a tua vida, porque Ele... Irmão, mas eu não consigo não, é muita coisa que a Bíblia pede para a gente fazer. Mas se não for assim, ninguém vai ver a Deus. A Bíblia diz... O apóstolo Pedro escrevendo, ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede também santo. Não vai entrar de qualquer jeito. Não vai entrar de qualquer jeito. A Bíblia diz numa parábola que tinha um homem lá que deu uma grande festa. Aí chamou seus convidados, aí estavam os seus amigos, sabe? Aí eles começaram não vou não, sabe? Eu vou ver uma herdade, um terreno que eu comprei. Eu vou na praia, não vai dar para mim ir para essa festa não. Aí aquele senhor depois faz disso, vai lá nos valados, vai nas esquinas, traz lá os convidados, veste eles de vestes nupciais e traz eles para essa festa. Aí a Bíblia diz que eles levaram, convidaram. Deixa eu lhe dizer, é o que a igreja está fazendo hoje, é o que os irmãos estão fazendo hoje. Nós estamos convidando, vem que a festa vai ser boa, vem que a festa vai ser lá no céu, vem que a festa vai ser Jesus que vai estar na festa. Aí de repente a igreja está convidando, está anunciando. Aí de repente, aquele senhor começa a notar alguém com uma veste estranha no meio da festa. Ele estava com uma veste totalmente diferente. Você já prestou atenção quando você vai para uma festa lá num buffet? Aí você vai chique. As mulheres vão com vestido chique. Os homens vão com um paletó chique. Uma roupa chique, conforme manda a festa. Aí aquele homem estava todo mal vestido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, lá no céu não vai ter penetra. Lá no céu não vai ter penetra. Eu vim de carona, alguém me convidou. Alguém deixou eu entrar de uma hora para outra aí. Não vai ser assim não, viu? Começa a se preparar hoje. Começa a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Começa a invocar Ele. Deixa eu lhe dizer o que é invocar. Chama por Ele, pede por Ele, grita por Ele, suplica por Ele, implora por Ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o convite do Evangelho é diferente. Às vezes a gente diz assim, ó, vem Jesus, você quer aceitar Jesus? Eu tenho que dizer assim, ó, Jesus, me aceita pelo amor de Deus. Porque eu sou um pecador, eu sou um miserável e que eu careço do teu perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Pronto, eu já entreguei tudo que Deus tinha me mandado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.